Immanuel Kant nasceu em Königsberg, Alemanha, em 1724, vindo a falecer em 1804 aos 80 anos. Apontado por muitos especialistas como o maior filósofo desde Aristóteles, Kant dedicou a sua vida ao pensamento crítico do mundo. Mas o que é crítica filosoficamente falando? A crítica filosófica não é o falar mal ou maldizer que estamos acostumados no dia a dia, mas sim pesquisar os princípios, fundamentos, limites e possibilidades do conhecimento. Então, se pensarmos na filosofia crítica de Kant, logo pensamos em um estudo que analisa de forma sistemática qualquer objeto em questão. Tanto que as obras mais conhecidas deste filósofo são Crítica da Razão Pura, que analisa o conhecimento humano, Crítica da Razão Prática, que analisa o agir humano, e Crítica da Faculdade do Juízo, sobre nossos juízos estéticos. Kant é dito por muitos um moralista, pois sua filosofia moral se mostra bastante rígida. O próprio filósofo levava uma vida tão pontual e sistemática que os habitantes da cidade de Königsberg acertavam seus relógios conforme Kant saía para caminhar pontualmente todos os dias às 15h30. Duas coisas enchem o espírito de imensa admiração e respeito quanto mais o entendimento delas se ocupa: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Obrigado. A ética ou filosofia moral de Kant não foca na ideia de felicidade, assim como Aristóteles, mas sim no conceito de dever. Ou seja, não agimos moralmente quando nossa intenção é ser feliz. Praticar algum ato com vista no que ele pode proporcionar não é moral. Diferentemente da tradição grega, a ideia de felicidade não pertence a este pensamento ético. Não se busca um fim, uma finalidade como a felicidade. Logo, esta ética não é teleológica, telos, fim, mas sim deontológica, pois foca na ideia do dever por si mesmo. O que nos faz agir moralmente não é o interesse pelo fim, e sim a boa vontade que nos leva à ação. O que configura um ato moral é o bem de se praticar o dever, e não a intenção de receber uma recompensa pelo que você fez. Então preste atenção, se você pratica algum bom ato tendo em vista a sua autopromoção, você não agiu moralmente. Para Kant, a lei moral é como uma lei universal, ou seja, vale para todo ser que seja racional. Todo o nosso agir de forma moral, portanto, deve ser descrito em uma lei absoluta, que Kant chamou de imperativo categórico. Por imperativo, devemos entender a regra de nossas ações. Por categóricos, devemos entender aquilo que vale em todos os casos. Logo, o imperativo categórico é a formulação racional do ato de agir moralmente. Kant quer dizer que todas as ações morais são apenas morais na medida que se enquadram a esta lei universal. Você deve estar se perguntando: como posso ser livre se estou obedecendo a uma lei? Mas lembre-se, essa lei é nossa própria razão que coloca quando agimos. Kant simplesmente a descreveu. Age como se a máxima de sua ação se devesse tornar, pela sua própria vontade, em lei universal. Mas o que é uma máxima? Máxima é um princípio moral de nossa ação, não mentir, por exemplo. E vontade? O que é vontade? A vontade é o motor propulsor de nossas ações. Nós podemos obedecer às inclinações e impulsos dos nossos corpos, não agindo livremente e, portanto, não agindo moralmente, ao mesmo tempo que podemos agir perante o imperativo categórico, escolhendo de forma racional e autônoma a nossa ação. Isso Kant chamou de autonomia da vontade, que configura o nosso
agir moralmente. Um grande exemplo disso seria um psicopata que, mesmo tendo as inclinações para cometer atrocidades hediondas, escolhesse, com base na razão, não praticar tais atos. Por fim, podemos dizer que o imperativo categórico kantiano é a formulação lógica e racional, não só apenas da moralidade e da liberdade, mas também o princípio supremo da dignidade humana. Veja só: age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente, como fim e nunca apenas como meio. Isso quer dizer que cada ser humano é um fim em si mesmo e jamais pode ser usado como instrumento para se alcançar qualquer finalidade. Tal grandioso pensamento filosófico tem muita influência no nosso dia a dia, devido à maneira pela qual devemos tratar e ter responsabilidade com os outros, sendo uma ética decisiva e influente para a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Vamos ficando por aqui. Se você gosta de filosofia, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Auf Wiedersehen!